Salve pessoal, aqui é o Wellington Pimentel e antes de entrar na faculdade eu tinha muitas perguntas sobre o vestibular, sobre a rotina dos alunos, com o que era o ciclo básico, o ciclo clínico, o internato e eu não consegui encontrar todas essas respostas em um único vídeo. Então a minha intenção aqui é trazê-las para você. Então vamos lá. Para entrar na faculdade de medicina no Brasil, você tem que ter concluído o ensino médio. E aí você então vai fazer o vestibular. Como você deve imaginar, o vestibular para medicina não é fácil, é muito concorrido. A FUVEST de 2023, ela publicou que foram 118 candidatos por vaga. Muito pesado esse vestibular, muito difícil de entrar. Por óbvio, as faculdades de medicina privadas, particulares, elas têm uma relação candidato-vaga muito menor. Mas não se engane achando que é só ir lá se matricular e que vai dar tudo certo. Ainda assim, é um curso muito disputado. Então, mesmo que você tenha condição para entrar numa particular, não acredite que é só ir lá e apresentar o seu RG que você vai entrar. Então, eu faço medicina na Universidade 9 de Julho, no campus Osasco. E o meu processo seletivo foi utilizar a minha nota do Enem. Então, eu acredito que as faculdades elas possam utilizar vários critérios. Para a minha faculdade, foi a minha nota do Enem. A duração do curso de medicina são 6 anos. E esses 6 anos eles são divididos em três blocos. O primeiro bloco é o ciclo básico, depois tem o ciclo clínico e depois tem o internato. Como eu acabei de sair desses 2 primeiros anos do ciclo básico, eu vou contar como é que foi a minha experiência, qual que foi a minha rotina. Bom, a faculdade ela é integral. Então, de manhã e tarde eu tenho aula. Minha faculdade começa às 7h50 e vai até às 11h40 no período da manhã e à tarde das 2 às 5h40, de segunda a sexta, todos os dias. Porém, em um dos dias eu tenho o que nós chamamos de área verde. Nessa área verde, pode ser tanto de manhã quanto à tarde, é um período em que nós não precisamos estar ali na faculdade em si. Mas para que a gente utiliza esse horário? Justamente para botar a matéria em ordem, para fazer trabalho, para discutir alguns casos com os alunos ou até mesmo para descansar. Então, nesse último semestre que eu tive, minha área verde era sexta-feira à tarde. Era uma bênção para todo mundo. Então vamos lá. Quais foram as matérias que eu tive nesse ciclo básico, nesses 2 primeiros anos? Na minha faculdade, pelo menos, cada ano são 2 semestres. Tem faculdade que é anual, na minha é semestral. Então, em 2 anos eu tive 4 semestres. Primeiro semestre, quais foram as matérias que nós tivemos? Primeira matéria, Bases Morfofuncionais, queridamente chamada de BMF1. O que nós vimos? Biofísica, biologia celular, morfologia, tanto macroscópica, que é a parte anatômica, quanto a parte microscópica, que é a parte da histologia. Então, sabe aquelas provas que o pessoal de enfermagem faz, o pessoal de medicina faz, que tem as peças com os alfinetes, que a gente tem que fazer a prova prática, que tem que sair, olhar, identificar e fazer aquele curso com aquelas peças? É essa matéria aqui que a gente tinha que fazer essa prova. Então, já começa no primeiro semestre, logo de início. Outra matéria, chamada Bases Celulares e Moleculares. Aqui o bicho pega, eu tive muita dificuldade. O que a gente via aqui? Bioquímica, genética, sistema tampão, as macromoléculas como proteínas, carboidratos, lipídios, muita química. Outra matéria foi Introdução à Prática, Saúde, Ética e Biossegurança. Nessa matéria a gente via sobre os erros médicos, o que era imprudência, negligência, imperícia. Eu até fiz um vídeo já falando sobre o erro médico. Nós aprendemos sobre receituários e os primeiros socorros. Outra matéria que nós tínhamos, projeto integrador. Como o próprio nome sugere, né? O projeto era justamente pegar tudo aquilo que a gente viu em todas as matérias, fazer um caso clínico e a gente apresentava um seminário sobre um tema que era sorteado. E por fim, nós tínhamos uma matéria chamada Saúde Coletiva e Atenção Primária, carinhosamente chamada de SCAPS, que tem ali os princípios do SUS, as diretrizes. Então, primeiro semestre feito. Segundo semestre, nós ainda tínhamos BMF, que é Bases Morfofuncionais, número 2,
e ali a gente via os sistemas. Vimos sistema cardiovascular, e todos os sistemas que nós víamos, nós tínhamos sempre 3 pontos. A parte anatômica, a parte histológica e a parte fisiológica. Outra matéria, BCM, agora número 2, que é aquela parte que tinha muita química, continua, só piora. Metabolismo, respiração celular, ciclo de Krebs, sinalização celular e quais são as técnicas moleculares. Nós tínhamos bioestatística, teve quem gostou, eu não gostei. E aqui teve uma matéria muito bacana chamada MAD, Mecanismos de Agressão e Defesa. Aqui a gente tem no bloco 1, a gente tem a introdução dos patógenos e a gente aprende as características gerais do sistema imune. Então é muito importante porque todas as matérias que a gente está vendo, o professor ele fala, como vocês aprenderam em MAD, o sistema imune é dessa maneira. Então é uma matéria muito fundamental. E aí, aquelas outras 2 matérias que eu tenho todo semestre, que é o Projeto Integrador número 2 e SCAPS número 2. Acabou o segundo semestre. Terceiro semestre, quais foram as matérias? BMF3, nunca acaba BMF. O que a gente aprendeu? Sistema urinário, sistema endócrino, sistema reprodutor masculino e feminino. Lembra, sempre tem as 3 áreas: anatomia, histologia e fisiologia. Agora teve uma matéria que foi osso. Biologia do desenvolvimento e envelhecimento. Olha, quem quer ser GO, ginecologista e fazer ginecologia e obstetrícia, vai ter que decorar isso daqui, que são toda aquela fase do desenvolvimento, tanto da gametogênese até o feto se tornar ali preparado para o nascimento com as 40 semanas. E ainda nós tivemos uma parte sobre envelhecimento. Difícil, para mim foi muito difícil. Aí nós tivemos MAD2, que é aqueles mecanismos de agressão e defesa. E aí nós tivemos uma introdução muito melhor. Aí a gente realmente aprendeu sobre resposta imune, sobre bactérias, fungos, vírus, transmissão, prevenção e tratamento. Não podia esquecer aquelas 2 matériazinhas, né? Tivemos Projeto Integrador número 3 e SCAPS número 3. A matéria que eu mais gostei, e ela tem continuidade, né, são 2, que chama-se Processos Fisiopatológicos ou Fisiopatologia. Aqui é onde você começa a sentir o gostinho da área médica, assim, porque você já aprendeu o que é o paciente saudável. Agora você começa a estudar o paciente e as suas peculiaridades da doença, o processo que leva a pessoa à doença. Ninguém está andando, cai e está doente. É tudo um processo, um desenvolvimento. E é aqui que a gente aprende. Então, nós vimos questões gerais da doença, os mecanismos, como que o corpo faz a cura, o reparo. Nós aprendemos os vários tipos de choque que o paciente ele pode apresentar e ainda nós tivemos a introdução já das doenças respiratórias. Então, acabou o semestre 3. O semestre 3 já é o segundo ano, né? O primeiro semestre do segundo ano. E agora eu vou falar do 4º semestre, que é o que encerra o segundo ano. Teve BMF 4, Bases Morfofuncionais número 4. Aqui, como diz o meme em 2023, que tistreza. Aqui foi pesado, porque é o sistema, a neuroanatomia. Então teve tanta a parte histológica do sistema nervoso central, da histologia, teve toda a parte da medula, teve toda a parte do cérebro, foi muito pesado. Quem quer ser neurologista, neuroanatomista ou neurocirurgião tem que adorar, porque quem não gosta só passa. Eu tive muita dificuldade, mas teve quem gostou. E aí nós tivemos uma outra matéria chamada Bases Moleculares do Diagnóstico e da Terapêutica. Essa matéria ela busca ali ensinar para os alunos de medicina quais são os exames disponíveis para a gente pedir. O que é um raio-x, o que é todos os exames que a gente tem, porque às vezes a gente quer descobrir alguma coisa, mas não existe um teste já preparado para isso. Então, para evitar que isso aconteça, que o médico passa vergonha lá na frente, a gente tem essa matéria que é justamente para a gente aprender o que tem disponível. E aí nós tivemos SCAPS número 4, Projeto Integrador número 4, e aí teve Processos Fisiopatológicos número 2, é aquela matéria que eu gostei. E aqui a gente via várias doenças do sistema digestivo,
doenças do fígado, do pâncreas, e foi por causa dessa matéria que eu fiz aqueles outros 2 vídeos sobre diabetes. Um voltado justamente para quem vai ter essa matéria, fisiopatologia número 2, e outro voltado para a população em geral. E aí, tive outra muito bacana que é a farmacologia. Rapaz, se você tem dificuldade para memorizar coisa, começa a desenvolver, porque a quantidade de fármaco que a gente aprendeu é fora do normal. É óbvio que a gente não vai decorar todos, memorizar todos para o resto da vida, mas para a prova vai ter que decorar, então se prepara. Então beleza, pessoal, esses são os primeiros 2 anos que encerra o ciclo básico. Então, 1/3 da faculdade já foi, glória. E como é que são, que é o próximos 2 anos? Então é o ciclo clínico. O aluno de medicina ele vai rodar dentro das clínicas. A gente vai ter obstetria, ginecologia, obstetrícia, pediatria, psiquiatria e por aí vai. Porém, nem tudo são flores, né? Ainda tem aquelas matérias que parece que vão nos acompanhar para todo sempre, que é SCAPS e projeto integrador. As outras matérias que já estão aparecendo aqui no meu sistema que eu vou ter é Farmacologia 2, são só 2 blocos de farmacologia, então esse é o último. E aí nós temos 2 matérias novas que parecem ser bem interessantes. Primeiro, propedêutica clínica e propedêutica e habilidades cirúrgicas. Então, como eu não tenho muita mais informações das matérias do ciclo básico, do ciclo clínico, eu vou parar por aqui. E agora eu vou explicar também, bem resumidamente, o que é o internato. O internato é o famoso estágio curricular obrigatório, ou seja, a gente paga ainda para estar fazendo o internato. Nós vamos participar de plantões junto com os professores, que são os preceptores, em cada uma dessas áreas que nós passamos no ciclo básico, no ciclo clínico, perdão. E onde que são feitos desses plantões, isso, vão ser feitos principalmente nas UBSs, nas UPAs, hospitais, serviço de urgência e emergência, SIAT, SAMU, resgate. O internato, em tese, ele não pode passar de 12 horas e nem de 40 horas semanais. Mas, quando eu chegar lá, prometo que eu vou atualizar vocês. E aí, após esses 6 anos de medicina, você vai sair com o título de médico, médico generalista, mas você já pode trabalhar fazendo plantão. Mas, se quiser ter uma especialização, aí são outros 500. Aí vai ser tema para um outro vídeo, porque você sai médico, mas normalmente a pessoa ela quer buscar uma especialização. E aí é mais 6 anos, mais 10 anos. Então, a ideia aqui é estimular o pessoal a entrar, não desestimular o pessoal a falar, não, demora muito. A ideia aqui é fazer vocês entenderem, sentirem esse gostinho. Mas se eu puder dar um conselho para vocês que estão pensando em fazer ou já entraram, são alunos novos, eu me considero ainda um aluno novo, é que tudo isso que nós fazemos vale a pena. Poder ajudar alguém no momento em que a pessoa está precisando vale muito a pena, é muito gratificante. Poder fazer medicina é um privilégio para poucos. Quantas pessoas você conhece que talvez gostariam de estar fazendo medicina e não estão? Ou porque não passaram, ou porque não possuem a condição financeira de pagar uma faculdade particular. Então saiba que se você está fazendo medicina, você é um privilegiado. Ah, mas eu estudei. Tudo bem, parabéns, mérito seu, mas ainda assim é um privilégio. Para encerrar, eu quero compartilhar um fato que aconteceu comigo. Antes de fazer a faculdade aqui de medicina, eu fiz um curso de socorrista quando eu estava morando fora do país. E em uma das minhas aulas, o instrutor disse: eu preciso ser muito gentil no meu trabalho, porque as pessoas vão lembrar para o resto da vida delas daquele momento triste. Infelizmente, eu decidi trabalhar em uma profissão na qual eu vou encontrar as pessoas provavelmente nos piores dias das suas vidas. Eles vão estar feridos, acidentados, parentes muitas vezes vão ter falecidos e nestas lembranças eu vou estar lá. E eu quero ser lembrado por ter sido gentil e ter ajudado eles naquele momento difícil. Por isso, pessoal, o meu conselho é: se fazer medicina também é o seu sonho, faça tudo o que tiver ao seu alcance para você conseguir. Esse
era o meu sonho. Depois de muito tempo eu consegui, entrei na faculdade com 34 e hoje eu consigo ver que eu sou um privilegiado por poder fazer faculdade de medicina. Então eu espero que eu consiga ter respondido alguma das perguntas que você talvez tenha. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê. Até uma próxima.